Bela e Belinha, você lembra dela? Cara, a situação que a Bela e Belinha chegou nos dias de hoje é simplesmente de dar pena, de dar dó. É uma coisa simplesmente considerada por muitos deplorável e algumas pessoas não têm tanta pena assim, né? A Bela e Belinha, ela foi uma influenciadora mirim na época, né? Ela começou mais ou menos na época do ensino médio a fazer alguns vídeos pro Instagram, TikTok, que viralizaram bastante, principalmente na época da pandemia, né? Eu via bastante sobre ela na época da pandemia e a maioria dos vídeos eram aquele tipo de vídeo que não era considerado apropriado para a idade dela na época, né? Eram vídeos bem apelativos, bem chamativos, e inclusive a Bela e Belinha foi um dos exemplos utilizados, né, lá no vídeo de adultização do Felca, que hoje em dia tá um bafafá bem grande, né, por conta da lei Felca e tudo mais, e tudo começou naquele vídeo, e tudo começou por conta de vídeos como a Bela e Belinha fazia, né? E a verdade é que a Bela e Belinha fez 18 anos, né? Ela se tornou uma adulta, hoje eu acho que ela tem uns 20 anos de idade, e para surpresa de zero pessoas, ela foi pro mundo do conteúdo adulto. Só que aconteceram coisas, justamente nessa fase que ela foi pro conteúdo adulto, que simplesmente detonaram a carreira dela. Ela simplesmente sumiu da internet e existem motivos para isso. A gente vai conhecer essa queda hoje, exatamente com a forma que ela chegou ao fundo do poço, justamente como o Não Adivinha, um canal que eu gosto muito particularmente, vai contar aqui pra gente, beleza? Já deixa aqui nos comentários se você conhecia Bela e Belinha, se você já viu algum vídeo, se você era fã, se você gostava, porque ela mudou bastante conteúdo, né? Hoje é uma pessoa completamente diferente daquilo que a gente conheceu na época que ela era mais adolescente, por assim dizer, mas muitas pessoas achavam que ela realmente iria pro conteúdo adulto e de fato ela foi. Vamos dar uma olhada em como que ela está hoje, beleza? Salvador, então, fala pra nós o que rolou com a Belinha. Ela tinha apenas 16 anos quando começou a chocar a internet com vídeos bebendo, se envolvendo em polêmicas e fazendo de tudo para chamar a atenção. Nossa, é exatamente isso. Ela tinha uns vídeos dela, tipo, no meio da praça, assim, tomando uns goró, fazendo umas paradas esquisitas com um bocado de gente ao redor e tudo mais, fazendo umas danças, né? As danças bem Exu, eram coisas bem impactantes mesmo, exatamente como ele colocou aqui, algo que chocava a gente, falava, nossa, caramba, e eu acho que o fato de chocar foi a primeira impressão de muita gente, o que gerava essa curiosidade pra saber o que tá acontecendo, por que essa menina tão pequena tá fazendo esse tipo de coisa e tudo mais. E é óbvio que depois disso, principalmente com os conteúdos mais Exu, né, por assim dizer, foi atraindo outro tipo de público, se é que você me entende, né, quem dava esses likes, quem ficava vendo ela dançar daquela forma e tudo mais, pode ter certeza que não eram garotas da idade dela que eram influenciadas por ela. Mas, de fato, muitos adolescentes se influenciaram pela forma como ela levava a vida dentro do Instagram, por assim dizer. Eu acho muito esquisito como, na época, o Conselho Tutelar, por exemplo, não fez nada, né? Nunca houve algum posicionamento do Conselho Tutelar, porque era escrachado tudo que ela fazia, inclusive essa questão de bebidas, né, algumas drogas lícitas, eu não sei se lícitas rolavam, mas é muito esquisito como isso tudo aconteceu e não houve nenhuma represália, punição a todos envolvidos, tá? E nenhuma ajuda à menina, tá? Porque nesse caso aqui ela podia até ser considerada como uma vítima, como algumas pessoas até defendem, né? Mas, enfim, vamos ver. Em pouco tempo, o nome de Bela e Belinha estava em todo lugar. TikTok, entrevistas, podcasts, até participação em clipe de música famosa. Mas o tempo passou. A garota que viralizou por fazer coisas absurdas, ainda sendo menor de idade, cresceu, completou 18 anos em 2024 e, ironicamente, foi exatamente aí que o hype começou a desaparecer. Isso é muita ironia. Muita gente diz, bem feito, mas realmente acabou o hype no momento em que ela virou adulta, tá? O público sumiu, as críticas diminuíram e a atenção que antes parecia infinita simplesmente evaporou. Tá, tem um ponto aqui, vale ressaltar que ela fazia muita visualização pela polêmica, tá? Pelas pessoas que ficavam chocadas, como eu disse. Então, tinha muita gente que via os conteúdos porque achava absurdo uma crionca fazendo uma coisa daquele tipo. A partir do momento que ela não era mais crionca, ela só tava fazendo algo, sabe, que as pessoas não aprovavam, por assim dizer. Mas quando era uma crionca fazendo coisas absurdas, era chocante. Quando era um adulto fazendo coisas absurdas, é só mais um
querendo chamar atenção. Foi mais ou menos assim, né? E de fato foi o que rolou. Hoje, mesmo apelando em novos conteúdos, criando polêmicas, inventando histórias e até tentando monetizar em plataformas adultas, a realidade parece bem diferente daquele auge que ela viveu em 2021 e 2022. A pergunta que muita gente começou a fazer é simples e meio desconfortável também. Será que a fama da Bela e Belinha dependia justamente do fato dela ser menor de idade? Nossa, e aí? E aí? Eu acho que sim, mas não pelo motivo errado. Eu acho que é por essa questão do choque, do impacto, quase do rage bait, do absurdo, né? De você querer se pronunciar mediante algo absurdo que você está vendo, que lhe causa revolta, né? Um infanto-juvenil, uma pessoa infanto-juvenil participando de coisas absurdas assim, vivendo uma vida que grande parte dos adultos não vive, né? Então... Mais importante ainda, será que a carreira dela na internet pode estar chegando ao fim? No vídeo de hoje, a gente vai entender toda essa história, do auge, as polêmicas, até o possível declínio de uma das figuras mais controversas da internet brasileira. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Boa, Marcelo! Vai lá. Isabelle Souza é o nome verdadeiro de Bela e Belinha, e a jovem começou a ganhar notoriedade no TikTok por volta de 2021. E por mais de... Vale ressaltar que por conta da pandemia, quer dizer, não vou dizer que foi por conta da pandemia, mas foi na época da pandemia que ela estourou, tá? Uma época em que as redes sociais elas estavam abarrotadas de pessoas por conta do fica em casa, né? Não sei se teve alguma coisa a ver, mas com certeza incentivou as pessoas a ficarem mais tempo nessas plataformas, o que proporcionou mais visibilidade, eventualmente. Difícil que pareça acreditar hoje, há cerca de 4 anos ainda não existia toda essa polêmica envolvendo conteúdos sexualizados ligados a menores de idade. Verdade. O que, convenhamos, é algo bem absurdo. Quer dizer, sempre existiu gente que desaprovava esse tipo de prática. Até apareciam alguns vídeos criticando aqui e ali, só que nunca tinha surgido algo com uma repercussão tão grande quanto o vídeo do Felca. Não, mas a verdade é que esse tipo de conteúdo aqui que era o chamariz. As pessoas assistiam e falavam sobre isso por conta do absurdo que é. Ela não fazia nada extremo. É assim, era um tipo de conteúdo que era desconfortável até mesmo se você visse um adulto fazendo, tá? Mas o que chocava era que ela vivia uma vida adulta promíscua enquanto crionca. Essa é a verdade, tá? Isso era o que mais chocava. Se vestia assim, agia assim, né? Em termos de drogas lícitas, eu não sei ilícitas, mas de forma meio sexual, a forma como se vestia, esse tipo de coisa era muito chocante, tinha muitas visualizações. As pessoas perguntavam por que isso tem tanta visualização, enquanto ela estava vendo, pra criticar, mas estava vendo, né? Qualquer alcance nesse sentido era alcance. Por causa disso, muita gente acabava postando esses conteúdos polêmicos já sabendo que, no máximo, receberia algumas críticas. Nada que realmente passasse muito disso. E a Bela e Belinha era justamente uma das que aproveitava esse cenário para produzir esse tipo de conteúdo naquela época. Belinha chamava a atenção do público na internet justamente por ser uma menor de idade que aparecia fazendo várias coisas absurdas. Um dos conteúdos que mais viralizavam eram as suas saídas para a rua chamada Liberdade, em São Paulo. Isso, aí ela fazia umas apostas, né, de quantas pessoas ela ia ficar, quantas pessoas ia beijar, e tipo, tinha bebida, era uma parada bem escrachada, assim, né? Paulo, um lugar que, convenhamos, não é exatamente o mais indicado para menores frequentarem, principalmente durante a noite. Nessa rua estão baladas, bares e tudo mais, um ambiente claramente para adultos com drogas, bebidas e sexo. Nessa época, a Belinha ela tinha por volta de 16 anos e acabou ficando famosa, principalmente por vídeos em que aparecia enchendo a cara. Como eu disse, até surgiram críticas aqui e ali, mas nada que realmente fosse muito além disso. E tem um detalhe importante, apesar de ser menor, Belinha evitava falar abertamente a própria idade. Tinha isso. Ela escondia a idade, né, quando que nasceu e tudo mais, e muita gente dizia que era por conta do marketing. Tem muito influenciador que faz isso, principalmente influenciadoras que são assim, né? Elas escondem a idade e dizem que é por conta do marketing. Não sei bem o que isso quer dizer, tá? Mas a verdade é que todo mundo sabia que ela era menor nessa época aí, tá? Então, enquanto algumas pessoas criticavam, sempre aparecia outra galera passando pano, dizendo que muita gente fazia a mesma coisa, a diferença é que a Belinha gravava. Convenhamos, é um argumento bem fraco. Muito fraco, não quer dizer nada, né? Belinha também chamou a atenção por causa das famosas banheiras de miojo. Isso mesmo que você ouviu, né? Em alguns vídeos ela chegava até a misturar miojo
miojo com bebida alcoólica. Eu lembro disso aqui. Bellinha acabou explodindo na internet. Ah, com as participações nos clipes e tudo mais. Isso aqui foi uma coisa que eu achei muito absurda e na época, não vou mentir, eu critiquei bastante os artistas que colocaram ela nessa notoriedade toda, porque com uma leve pesquisa você sabia por que essa menina era famosa e esse tipo de atenção não era legal, né? E ela foi incluída em determinados trabalhos que eu particularmente não achava legal, mas enfim, né? Opinião minha. E a repercussão foi tão grande que ela chegou até a participar do clipe Cachorrinhas, da Luísa Sonza. Algo que, sinceramente, é daquelas participações que muita gente talvez preferisse até esquecer. É porque já começa que é uma música com todo esse teor. A música, a letra em si já tem todo esse teor. O clipe também já tinha um teor bem grande. Ela tá aqui, né? Nesse ladinho aqui. E é uma coisa que é justamente as críticas que ela recebia, o alcance que ela recebia era justamente por conta dessa notoriedade estranha. É como eu digo, nossa, quem que tá assistindo esses vídeos dela rebolando com pouca roupa e tudo mais, não são as amigas de escola, não é uma atenção legal, é isso que eu quero dizer, né? As pessoas que estão assistindo, o que elas estão fazendo enquanto estão assistindo, cara, muitas vezes são aqueles homens solitários, assim, bem mais velhos e tudo mais. É esse tipo de atenção que ela quer? Será que é isso, né? Não sei, mas acabou que ela se tornou uma produtora de conteúdo adulto, né? E foi justamente quando acabou a fama dela. O pior é que o conteúdo que Bellinha publicava era sempre nesse mesmo estilo, e o YouTube praticamente não fazia nada. Nada, cara. Eu sempre ficava... O que eu quero dizer é o seguinte, porque eu não sou ninguém na fila do pão, eu não posso fazer nada com relação a isso, eu posso talvez denunciar ou demonstrar a minha insatisfação. Mas cadê o Ministério Público que diziam que ia fazer alguma coisa? Até tinha uns processos lá sobre isso, mas nunca foi pra frente, não sei se os pais, os responsáveis dela, foram notificados, o Conselho Tutelar não fez nada e tava escrachado, entendeu? Tava na internet, não é uma coisa que tipo, eu vi meu vizinho fazendo, isso já é suficiente para o Conselho Tutelar ir lá e falar o que tá acontecendo com seu filho, mas tava na internet, como que ninguém nunca fez nada? É muito esquisito pensar que o Brasil, ele tem, sabe, o 880 para determinadas coisas, eu não consigo processar essa ideia, me parece ser algo que realmente... O Brasil tem muito a aprender até os dias de hoje, tá bom? Isso mostrava como a plataforma era bem tolerante com esse tipo de coisa na época. E quem criticava, muitas vezes, nem chegava a receber a mesma atenção que vemos hoje. A situação era tão absurda que muitos daqueles vídeos da Bellinha simplesmente nem existem mais na plataforma hoje em dia. Porque demorou pra caramba, mas depois de toda a repercussão, muita coisa foi deletada, desmonetizada e por aí vai. Por motivos bem óbvios. Mas para ter uma ideia do tipo de coisa que ela fazia, e olha que isso pode até ser considerado leve perto de outras, teve um rolê em que ela saiu beijando cerca de 70 pessoas numa única noite. Foi aquela que ela tinha uma determinada... Uma aposta lá, vai ser, sei lá, 12, e acabou sendo 72, eu lembro de um negócio assim. Você é pegadora? Você pega gente pra caralho? Sim, eu fiquei com... E aí fica tipo assim, aí chama a menina, né, pra participar de um programa que tem uma notoriedade incrível, e dá mais alcance pro tipo de conteúdo dela, pro tipo de coisa que ela faz. Então, tem certas coisas que eu não concordo, entendeu? Mas porque tá todo mundo falando dela, mas tá falando bem, sabe? Então, sei lá, eu fico tipo, caraca, não sei. Talvez eu esteja sendo idiota também, né? Talvez precise desse alcance para as pessoas verem o absurdo que é. Mas não sei, mas ela ficou muito famosa porque participou de várias coisas também, enquanto fazia coisas absurdas. Sei lá. 72 pessoas. Olha isso. Você é pegadora? Você pega gente pra caralho? Sim, eu fiquei com 72 pessoas. Foi um vídeo que deu, inclusive. Ela fala isso com um certo orgulho, parece, né? Sei lá. Peraí. Você ficou com quantas pessoas? Não é engraçado, tá ligado? Eu não acho, pelo menos. Você acha isso engraçado? Eu acho deprimente. Porque foi um vídeo. Foi tudo pra um vídeo, é o que eu quero dizer, entendeu? Lógico, acho que ela podia fazer isso se ela quisesse e tudo mais. Mas foi tudo pra um vídeo. Então, que tipo de conteúdo é esse? Quem assiste esse conteúdo? Como que isso influencia positivamente as pessoas que estão assistindo? A gente tem que pensar que, como criador de conteúdo, a gente influencia outras pessoas, uma geração, no caso dela, né? Pessoas da mesma idade. O que você tá ensinando pra elas? O que você tá passando pra elas? O que você tá... Sabe? E eu acho que essa responsabilidade muitos criadores de conteúdo esquecem. Eu não acho legal isso. Eu acho que se eu fui colocado numa posição tão privilegiada de poder gravar vídeos na internet, dando minha opinião, falando o que eu acho a respeito de determinadas coisas, fazendo comentários, tecendo comentários a respeito de histórias,
eventualmente eu vou acabar influenciando nem que seja uma pessoa a seguir o mesmo caminho, ou pelo menos a pensar a respeito, e eu acho que eu tenho uma obrigação moral de mostrar que existe uma coisa boa nisso, e não só que é tudo ruim, entendeu? A gente, na verdade, pega as coisas ruins que aconteceram com uma pessoa ou com várias pessoas pra aprender e não repetir o erro dessas pessoas e seguir pelo caminho bom que a gente sabe que existe, sabe? Influenciar pro bem, pra tornar o mundo melhor. Senão não adianta só ficar reclamando, sei lá. 72. Nossa, Mas em quanto tempo? 72. E um rolê só, acho que umas... E a galera rindo, sabe? Eu não sei, eu não acho que é motivo pra rir. Será que eu tô muito errado? Era um programa de comédia também, mas será que eu tô muito errado? 8 horas. Foi lá na Liberdade, aí todo mundo também lá da Não Liberdade. poderia ser diferente, tinha Não que ser na poderia- Liberdade, né? Não poderia ser em outro lugar, né? Não Tipo, poderia aquele ser, buraco, é, aquele lixão. Aí você pegou na Liberdade 72 japoneses, como é que foi isso daí? Também, já peguei de tudo. Desde cedo dava para perceber que ela apostava nesse tipo de apelação para chamar a atenção de uma parte bem específica do público. Aproveitava a apelação e o choque pra trazer visualizações. E até hoje existem conteúdos assim. E eu não vejo um problema se você vai utilizar a polêmica, vai utilizar o que estão conversando hoje em dia para tecer comentários positivos, ou pelo menos não tecer comentários positivos. Me expressei mal. Para tirar algo positivo daquela situação que pode vir a ser deprimente ou polêmica, entendeu? Eu penso assim, né? Eu acho que isso é uma forma legal de você utilizar a sua influência como influenciador. Depois de Conteúdo toda a adulto. visibilidade que recebeu, Beli Belinha voltou a chamar a atenção, mas por um motivo que acabou deixando a situação ainda pior. O famoso FBI da internet começou a investigar e descobriu que Belinha vendia os chamados packs, que na prática eram vídeos aí sexualizados, né? Na verdade, dizer que descobriu Na época eram sensualizados, não era que tem uma certa diferença, né? Mas sim, pessoas que quiserem assinar meu Telegram ou comprar conteúdo, me chamem nesse perfil. Estou atendendo todo mundo agora. talvez nem seja a melhor palavra, porque ela mesma nunca fez muita questão de esconder isso. Na época, quem falou do assunto com mais força foi o Ramsés, que criticou duramente a situação e apontou o absurdo que aquilo representava. A coisa esquentou tanto que chegaram até a rolar ameaças de processo, mas ficou só na ameaça mesmo, até porque, no fim das contas, quem realmente estava numa situação complicada era a própria Belinha e todos os envolvidos naquele tipo de conteúdo, Verdade. ainda mais considerando que ela era menor de idade. E os pais, né, que tipo, cadê? 2021 e 2022 foram o auge para Beli Belinha. Ela Na época da pandemia, né? apareceu em vários vídeos, entrevistas, podcasts e tudo mais. Porém, em 2023, o seu hype começou a dar uma caída e aí como que ela tentou recuperar a atenção? Com mais polêmicas, é claro. Segundo o portal Muita gente dizia que ela criava polêmicas pra sempre chamar a atenção. Eu não duvido não, particularmente falando, sabe? e Gazeta Web, em um dos seus vídeos, a Beli teria dado corote para uma criança cheirar e depois beber. Até Que a isso? investigação Isso eu não sabia não, meu Deus do do céu. Ministério Público aconteceu e no final ela disse que tudo foi apenas uma simulação, que a criança não chegou a beber o corote, mas admitiu que errou e acabou apagando o vídeo. Vocês têm que ver o vídeo do pronunciamento. O único erro meu e de todo mundo que tava foi não ter gravado a gente botando o Gatorade na garrafa de corote. O único erro. Porque, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu era uma pessoa que tinha mente muito ingênua. E eu também era menor Você de era idade. arteira, arteira. Além dos conteúdos polêmicos que fazia, em fevereiro de 2024 ainda surgiu um caso envolvendo um senhor dentro do metrô. Durante o período de carnaval, ela estava indo festejar com uns amigos, usando aquelas roupas que vocês já imaginam. Foi então que, dentro do vagão, No poucas roupas, né, por assim dizer. No carnaval, normalmente a galera vai sem camisa, ou com biquíni, né, só com uma bermuda e tudo mais, é bem comum. ela disse que havia um senhor filmando ou tirando fotos das partes íntimas de alguma das meninas. No fim das contas, a galera partiu para cima do homem e acabou expulsando ele do vagão. Caraca, não sabia disso. Nesse caso, se realmente pegaram um cara fazendo isso, convenhamos, ainda saiu, foi barato pro tiozão. Eu acho mesmo. Se foi verdade, né? Não sabemos, né? A gente tá falando que ela criava polêmicas pra conseguir viralizar, e eu não sei se ele realmente estava ou não sei se foi provado isso, era só
pedir pra ver o celular. Nessa época, Belinha já não estava mais com os holofotes voltados para ela, e tudo piorou ainda mais quando finalmente se tornou maior de idade. Aí foi que caiu tudo, né? Belinha completou 18 anos em janeiro de 2024 e a atenção que já vinha caindo diminuiu ainda mais. Ao que tudo indica, existia uma parcela bem questionável da internet que parecia interessada justamente em ver uma menor de idade fazendo coisas erradas. E sabe... Como eu disse, sim, eu acho que existe isso realmente, o que é realmente questionável, é estranho, né, você pensar que ela só fazia sucesso porque era menor de idade, então, tipo, era porque ela rebolava e usava. Não, eu acho que era mais, pelo menos a grande maioria, pelo choque. Ver uma menor fazendo esse tipo de coisas era muito chocante. Ver um adulto fazer esse tipo de coisa só é, tipo, sei lá, deprimente pra maioria das pessoas, entendeu? Não choca, só é, tipo, mais uma, né, algo assim, não sei. Me parece esse tipo de coisa. Eu não acompanhava o conteúdo, mas até eu sabia o que acontecia, já passava pra mim. E essa era a reação que eu tinha, de choque, de impacto, uma menor fazendo coisas desse tipo. E só por isso que eu sabia que ela existia, entendeu? Se fosse uma maior desde o princípio, eu não ia saber quem era. Então, por isso que eu acho que quando ela fez 18 anos, aquilo que fez ela crescer, que foi o impacto, que foi aquela apelação, aquela coisa esquisita, eu acho que sumiu, Qual né? foi o primeiro passo dela logo após completar 18 anos? Adivinha? Isso mesmo, criar um privacy. Ela perdeu parte do público e ninguém mais ficava criticando, já que era maior mesmo. E no privacy surpreendia um total de 0 pessoas. Mas sem o hype que queria, a Belly começou a inventar situações para chamar a atenção do público. Caramba! Engana fãs dizendo que estava grávida. Como inventar que estava grávida. Até no Metrópolis saiu a notícia que ela enganou o povo. Engana fãs. O desespero estava batendo na porta da moça. Ela fazia conteúdo para tentar divulgar e vender na plataforma adulta, mas era barrada nas plataformas como, por exemplo, no Instagram. Ah, tá. Porque ela postava em plataformas comuns tentando vender o conteúdo lá, né? Ela teve perfil denunciado, perdeu várias contas e assim foi desaparecendo lentamente em meio aos milhares de criadores de conteúdo que surgem a cada dia. Hoje, em 2026, o que restou foi uma conta no Instagram. É porque ela foi perdendo conta, né? E aí foi criando outras, realmente. Para shows e publis. Belly Belinha Baby Girl. Entendi. Com um pouco mais de 20 mil seguidores e uma conta que aparentemente é dela também, com um pouco mais de seguidores no TikTok. Lá, ela segue postando apelativamente e tentando se reerguer. Se realmente eram esses pervertidos Era o conteúdo que ela sabia fazer, né? que gostavam da Belly menor que davam o Ibope, então daqui pra frente ela provavelmente não vai conseguir muita coisa, até porque a idade não volta. Não é à toa que a sua fama começou a desaparecer entre 2023 e 2024. É porque o conteúdo dela era chocar. Até hoje a situação continua assim, com muita gente que simplesmente já nem sabe mais quem ela é, mesmo com os conteúdos apelativos. Sempre vão existir alguns gados fiéis por aí, mas se continuar nesse mesmo caminho, dificilmente ela vai recuperar o hype que um dia já teve. Olha, acho difícil ela recuperar, tá? Que vídeo bem feito, hein? Mas enfim, acho muito difícil ela recuperar, eu acho que o tempo dela foi porque a forma como ela criou o conteúdo e como ela ascendeu rapidamente na carreira foi pelo, eu posso dizer isso, meios errados? Eu não sei, tá? Mas foi através de um tipo de conteúdo que em certo momento deixa de ser um conteúdo que tem esse alcance, deixa de chocar, a gente quase normaliza. Nossa, que absurdo! Ah, é a Belly Belinha. Deixa quieto. Entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa que acontece. Certo momento cansa as pessoas, elas deixam de falar sobre isso, e quando ela fica de maior, que já deixa de ser chocante, passa a ser só triste, aí que não tem mesmo nenhum impacto, né? Algumas pessoas ainda vão continuar comprando, porque agora sim ela vai estar, né, no meio do nicho que ela realmente gostaria de estar desde o princípio, pelo menos é assim que eu imagino. Mas o fato é que a forma como ela cresceu na internet, que foi muito rápido, foi pela uma forma do impacto, do choque, do alcance. Olha só que absurdo isso aqui, uma menor de idade, através das polêmicas. E isso aí eu acho que hoje em dia, né, já tem outras polêmicas, outras coisas que chocam e outras coisas que recebem alcance. E ela não é uma delas. O que você acha? Muita gente diz que foi bem feito, porque ela não acrescentava nada, né, na vida das pessoas como influenciadora, e nesse ponto até que eu concordo. Acho que não tinha muita coisa boa que a gente tirava dos vídeos dela, eu acho que só coisas bem pesadas, era um conteúdo pesado, conteúdo que você se sentia meio caraca, sabe, meio esquisito, mas assim, tem gente pra tudo. Você acompanhava? Você acha que o fim da carreira dela foi bem feito, por assim dizer, ou acho que ela merecia uma segunda chance? Deixa aqui nos comentários.